Well, the United States doesn't want to negotiate. The United States wants Bom, to dictate. os Estados Unidos não querem President negociar. Vance came out Os Estados Unidos and querem said ditar as the regras. Iranians did not O accept our vice-presidente terms. Vance veio a As público simple e as disse that. que os iranianos He's não talking aceitaram about os nossos American termos. terms. He's not Simples talking assim. about negotiation. Ele está falando dos termos Negotiation americanos, is não a está place falando de where negociação. people find Uma common negociação ground é um and then espaço onde as they pessoas accept buscam um ponto em certain comum, common ground chegam a um and then they acordo move sobre esse forward. ponto It e took seguem em frente. the Os United americanos States levaram mais de more than 13 11 anos para years to negociar um acordo negotiate nuclear a com o nuclear Irã. deal with Iran. Donald Trump Donald quer Trump resolver wants isso to em fix 2 it. reuniões. É impossível. There are Existem so muitos many detalhes, details, a and menos que ele that's seja he teimoso is bastante para dizer stubborn enough to enriquecimento say zero e ponto final. zero enrichment, and Os then iranianos disseram não. the Iranians Muito said no. simples. A essa exigência e a esses To that termos demand apenas, and os these iranianos terms disseram não. only, Os the iranianos Iranians estão said no. propondo outros The Iranians termos. are Do proposing que other você tem terms. medo? Então, Are para que a you gente what possa are te you dar afraid a of? segurança So que we você can está give you buscando. the Eu quero security todo o that you're urânio looking for. enriquecido que vocês I têm want aí, all your nos Estados enriched Unidos da uranium América. that you have at home in the United States of America. It's not going to happen. We don't trust you. This is why Isso deals não are vai made, acontecer. because A both gente não sides confia em are você. enemies and É they por don't isso que os trust one acordos another. existem, So they porque make dois deals lados são where inimigos e they não are confiam um no other outro. people, other Então eles countries fazem um to acordo com a supervise this presença deal de outras and make sure pessoas, that outros it's países, functioning well. que possam Well, Donald supervisionar Trump e doesn't want garantir that. que tudo funcione bem. So Mas o Donald this Trump não quer is isso. a E really aí vira um vicious círculo circle vicioso, because porque a distância the entre gap as is too partes é big. grande Donald demais. Trump doesn't want to O Donald negotiate. Trump não quer He wants to negociar, dictate. ele This quer is why ditar as he regras. came up today Foi por isso que ele disse with the hoje: sentence, eu não vou I am mandar o not Kushner sending nem o Witko. Kushner and Pronto, Witko. é uma decisão de uma só That's it. pessoa. It's one Isso man's não é alguém decision. disposto a It's not negociar, someone porque who's ele só willing to quer ouvir uma negotiate frase: because he enriquecimento just zero. want to hear one Mas ele não vai sentence, ouvir isso, zero porque também é uma enrichment. questão de He's not going orgulho to no hear Irã. it Não because é also só it's a o direito government legal right deles, in é também uma Iran. questão de Not orgulho. only their Vocês legal não right, venceram para que a gente but se it's submeta à also sua right. ditadura. You did not win for us to be submitted to your dictate. Eu queria falar agora sobre o seu artigo mais recente que você publicou no seu site. E para os nossos espectadores, o link do artigo vai estar aqui na descrição. No texto você escreve: os Estados Unidos afirmam que o cessar-fogo continua valendo, ao mesmo tempo em que insistem que Israel mantém o direito de se defender do Hezbollah. Essa formulação dá a Israel uma certa liberdade de ação. Permite que Washington diga que a diplomacia está funcionando, mesmo com atividades militares acontecendo quase todos os dias. Elijah, você pode explicar um pouco mais sobre isso e ajudar a gente a entender qual é o papel do Hezbollah, um grupo de resistência libanês, na guerra entre os Estados Unidos e o Irã? This is a very good question, but it's not easy to answer Essa é uma ótima pergunta, very quickly. mas não é fácil responder So please rapidamente, forgive me if I take então me some perdoe se eu demorar um From pouco. the third beginning, Desde o começo, o Hezbollah lançou 6 Hezbollah foguetes contra launched Israel em 6 15 rockets meses, on enquanto Israel Israel violou o in a cessar-fogo, month, where segundo as Israel forças das violated Nações Unidas, the chamadas ceasefire UNIFIL, according to 10 mil United vezes. Nations E de acordo com o forces governo called libanês, UNIFIL 15 mil 10,000 vezes. times. Não vamos According entrar to no the mérito de quem government, está certo. 15,000 Vamos times. ficar We're com a not going to estimativa dwell mais on conservadora. which one is right. Let's Então, go to the most Israel conservative. violou o So cessar-fogo Israel 10 mil violated vezes the e matou um ceasefire pouco menos de 10,000 500 times libaneses, and killed entre less than 450 e 500, 500. between O Hezbollah 450 não and 500. retaliou, Hezbollah só did respondeu not no último retaliate. dia, Has quando a guerra retaliated começou contra o Irã. on the last E day aqui eu vou when the war compartilhar started algo que as against pessoas Israel. ainda não ouviram And antes. here I'm going to share something that people did not hear before. In June 2025, Iran asked Hezbollah, Em junho de 2025, o Irã procurou o Hezbollah e disse: come in, se vocês quiserem entrar na guerra, venham, porque eu posso apoiar. E assim vocês vão impor uma nova regra de engajamento e parar as violações israelenses do cessar-fogo. Porque Israel estava violando o cessar-fogo e o Hezbollah não. E o Hezbollah respondeu: em junho não estou pronto. E o Irã disse: tudo bem, eu respeito isso. Desta vez, o Hezbollah disse: quero participar. Então, para quem duvida do que eu estou dizendo, é só olhar os fatos. A intervenção do Hezbollah nessa guerra não foi nem benéfica, nem prejudicial para o Irã. Aquele front entre o Hezbollah e Israel não desviou a atenção dos Estados Unidos e do Irã da guerra contra o Irã. From their war against Iran. So Israel and the United States continue the war with the same intensity, regardless what Hezbollah was doing on the borders with the Israelis.
For Hezbollah, the situation of the 15 months was intolerable, and it was important to impose on the Israelis a ceasefire that they do not respect. So the Lebanese government during these 15 months believed that Hezbollah has become too weak to continue the struggle against Israel. Therefore, they ordered Hezbollah to leave the south of the Litani River, according to the United Nations Security Council Resolution 1701, which Hezbollah respected and left, delivered all the weapons to the Lebanese army that was forced to destroy all these weapons by the Americans. So the Americans didn't want the Lebanese army to have. Então, os americanos não queriam que o exército libanês tivesse essas armas, porque elas representavam um perigo para Israel. Porque os americanos querem que o exército libanês continue fraco diante de Israel, mas forte o bastante para uma guerra civil no Líbano. E essas não são palavras minhas, são palavras do enviado especial dos Estados Unidos, Thomas Barak, que disse: "Nós não queremos armar o exército libanês para lutar contra Israel, e sim para lutar contra o Hezbollah." Ou seja, eles querem que o exército libanês aponte as armas para o Hezbollah. Tudo bem, eu não vou entrar numa luta interna, nem numa guerra civil. An internal fight or a civil war. The Lebanese government consider Hezbollah military branch as a O governo do Líbano declarou o braço militar do Hezbollah fora da lei, e o Hezbollah não reagiu. E aí, o que aconteceu? Israel disse: "Eu vou entrar no Líbano." O presidente libanês ordenou que o exército se retirasse de todo o sul do país, até o sul do rio Litani, ou seja, até o limite ao norte do Litani, abandonando uma área completamente desmilitarizada, sem presença do Hezbollah, livre para ser tomada pelos israelenses. O Hezbollah reagiu imediatamente e enviou homens para enfrentar os israelenses, só para deixar claro que eles não iam entrar como se fosse um passeio, sem encontrar resistência. E é aqui que o Hezbollah começou, e não vai parar, mesmo que a guerra com o Irã acabe, mesmo que o Irã chegue a um acordo que o próprio Irã insiste em não fazer, sem incluir toda a questão da paz no Oriente Médio. Mas o Hezbollah não vai parar se Israel continuar violando o cessar-fogo. E Israel continua, ainda está violando o cessar-fogo. Hoje eles fizeram 5 ataques aéreos em diferentes áreas. Ontem, nas mesmas regiões, além do rio Litani, além da linha amarela, que Benjamin Netanyahu desenhou, cobrindo 61 vilas no sul do Líbano, que Israel não ocupou, mas dizendo: "Quem entrar em qualquer uma dessas vilas, eu vou atacar." Então o cessar-fogo que Donald Trump conseguiu arrancar de Israel, relacionado ao sul do Líbano, na prática existe só no papel, porque os israelenses dizem: "Nós não vamos atacar o governo libanês." Mas o governo do Líbano nunca esteve em guerra com Israel. Só que eles dizem: "Vamos atacar apenas o Hezbollah e também qualquer morador do sul do Líbano que volte para casa." Então, onde está o cessar-fogo? Não existe cessar-fogo. Esse acordo foi só uma encenação. E isso me faz lembrar, porque eu sou velho bastante e cobri a guerra, da invasão de Israel ao Líbano em 1982. Naquela época, Ronald Reagan recebeu o presidente libanês no fim de 82 e depois 2 vezes em 83, só para discutir a assinatura de um acordo de paz com Israel. Mas não falaram nada sobre a ocupação israelense do Líbano, que durou 18 anos, de 1982 até o ano 2000. Hoje, Israel ainda ocupa parte do Líbano e não vai se retirar, com acordo ou sem acordo. Mas os israelenses nos ensinaram que quando eles tomam uma terra, não largam mais. A única exceção aconteceu no ano 2000, quando Ehud Barak era primeiro-ministro. Na época, ele foi duramente criticado por Benjamin Netanyahu, que ainda não era primeiro-ministro. Mas agora ele é, e não vai abrir mão de nada. Pelo contrário, também está tomando parte do mar libanês, que inclui áreas de petróleo e gás. Então é aí que estamos, nesse ponto que Donald Trump chamou de cessar-fogo.
O Líbano é, claro, uma peça central nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, e recentemente Donald Trump estendeu o cessar-fogo com o Líbano por mais 3 semanas, mas excluindo o Hezbollah. Então, pelo que estamos vendo, na prática, Israel permissão de Washington para continuar atacando o Hezbollah no sul do Líbano sem ser punido, matando civis, matando mulheres e crianças. Existem vários vídeos mostrando os massacres que estão acontecendo no sul do país. Como o governo libanês justifica a morte de civis libaneses nessas áreas? E como ele pode continuar negociando com Israel, enquanto Israel comete esses massacres contra vilarejos, praticamente destruindo comunidades inteiras? Não ria. Isso é a realidade. O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Haji, foi perguntado: como vocês vão negociar com os israelenses sem ter poder de barganha? Essas foram as palavras dele. Ele disse: normalmente você tem poder militar ou econômico. Nós não temos nenhum dos dois. O que temos é que somos amigos dos americanos. A gente vai lá, chora um pouquinho, e então eles cuidam da gente e nos ajudam contra Israel. Essas não são as minhas palavras. Você pode procurar isso na internet. E depois o chefe dele, o líder das forças libanesas, Samir Geagea, que é de direita, foi perguntado a mesma coisa. Perguntaram para ele: o que vocês vão fazer quando os israelenses perguntarem o que vocês têm para oferecer? Qual é a sua carta na manga? Ele pensou um pouco e disse: a França nos ama. Essa é a ferramenta de negociação do governo libanês. É até engraçado, mas na verdade é algo bem dramático quando um governo sabe que não tem nenhum poder de pressão além da resistência local. E ainda assim diz: eu não quero que vocês lutem contra Israel, mas eu também não vou lutar contra Israel. E ao mesmo tempo diz para o Irã: eu não quero que vocês negociem em meu nome. Eu mesmo vou negociar. Só que tudo que pode fazer é reclamar para os americanos e depois dizer: a França nos ama. Pois é, essas são as ferramentas do governo libanês. These are the Lebanese government's tools. Fortunately, the Arab countries. Bom, felizmente, os países árabes conseguiram conter o entusiasmo do presidente, que representa uma parte muito pequena da população. Ele foi eleito, sim, mas com o apoio dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. E depois, os sauditas, especialmente junto com a Turquia, pediram para ele parar. Não dá para ir lá apertar a mão do Benjamin Netanyahu e falar em paz com alguém conhecido por crimes de guerra, enquanto ele ocupa o seu país, e você não tem nenhum meio de forçá-lo a se retirar. Porque, na verdade, os americanos colocam Israel acima de todo mundo no Oriente Médio, inclusive acima dos países árabes e do Golfo, que pagaram 3 trilhões de dólares ao Donald Trump quando ele chegou ao poder. E ele nem sequer consultou esses países quando decidiu entrar em guerra contra o Irã, e também não os defendeu. Eles tiveram que pagar pelo sistema de interceptação de mísseis. Tiveram que arcar com os prejuízos, e esses prejuízos chegam a dezenas de bilhões de dólares. Só o Catar, por exemplo, teve um único local que custou 26 bilhões e sofreu danos de 20 bilhões. Então estamos falando do Kuwait, do Bahrein, dos Emirados, do Catar, da Arábia Saudita e do Egito, todos esses países, e também o Iraque. Todos eles sofreram porque Donald Trump nem se deu ao trabalho de consultá-los. Agora ele vai preferir o Líbano. Talvez porque eles saibam chorar, ou porque os franceses gostam deles, mesmo quando o embaixador de Israel em Washington, que está negociando com o embaixador libanês, deixou claro que não há lugar para a França nessa negociação. A gente não quer a França. Então a margem de manobra do governo libanês é nenhuma. E estamos falando do governo libanês quando o enviado presidencial dos Estados Unidos, Thomas Barak, disse: isso é um Estado falido. Isso não é um Estado. Essas são as palavras dele, não as minhas. Essa é a situação que estamos enfrentando. E Benjamin Netanyahu está dizendo: eu tenho permissão, tenho liberdade e o direito de me defender e de continuar atacando o Hezbollah. Na verdade, ele já tinha essa liberdade em novembro de 2024. Quando a guerra parou,
e a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU deveria ter sido respeitada. E quando Thomas Barak foi se encontrar com Benjamin Netanyahu, ele voltou para o Líbano e disse: olha, na verdade o Netanyahu não acredita mais em fronteiras, nem em nenhuma resolução do Conselho de Segurança, e que a 1701 já ficou para trás. Então, quando ele não acredita em fronteiras, e você tem outro ministro libanês da indústria, que também faz parte das forças libanesas, ou seja, o ministro da indústria e o ministro das relações exteriores, todos do mesmo partido, ele disse: na verdade, é falso dizer que Israel está trabalhando na ideia de uma grande Israel, quando o próprio Benjamin Netanyahu veio a público e disse: sim, eu estou trabalhando na grande Israel. Então esse é o governo libanês. Esse é um tema fascinante e eu acho que vale uma conversa separada sobre o renascimento do eixo da resistência, como a gente comentou da última vez. Eu adoraria te receber de novo no programa para falar especificamente sobre esse assunto. Mas, voltando a atenção para Teherã, tudo indica que o governo vai continuar firme na exigência de que o bloqueio naval dos Estados Unidos seja suspenso como condição para avançar. E se isso acontecer, pode haver uma parada formal de negociações diretas em alto nível. E se isso não acontecer, e se houver uma nova escalada, uma carta que o Iêmen provavelmente vai jogar, é claro fechar o Bab al-Mandab, porque a estratégia é tornar o custo da guerra insuportável, já que militarmente o Irã é mais fraco que os Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos são uma potência nuclear. Então, o aspecto econômico da guerra é central na estratégia do Irã. Uma interrupção no Bab al-Mandab faria, claro, quase metade do transporte marítimo global parar, e isso seria realmente catastrófico para a economia mundial, para os Estados Unidos, para a Europa, para todo mundo. Qual é a probabilidade de o Ansar Allah e o Irã jogarem essa carta, de fecharem o Bab al-Mandab, se não houver nenhum avanço real na diplomacia na próxima semana ou algo assim? Se a guerra recomeçar, Bab al-Mandab vai ser a primeira carta usada pelo Ansarullah no Iêmen. E é aí que a economia mundial vai sentir o impacto. A gente sabe que a Arábia Saudita ainda exporta cerca de 3,5 milhões de barris de petróleo, compensando pelo terminal de Jeddah no Mar Vermelho por causa do fechamento do Estreito de Hormuz. Mas se houver guerra de novo, Bab al-Mandab vai ser fechado. E é nesse momento que a economia mundial vai sofrer ainda mais, e de forma muito mais grave. Porque Donald Trump está dizendo que o Irã está perdendo 500 milhões de dólares por dia. E isso não é verdade, porque o Irã não exporta mais do que 1,8 milhão barris em tempos de paz. Portanto, não é verdade o que ele está dizendo, que eles estão perdendo 500 milhões. Mas o mundo todo está com uma falta diária de 13 a 15 milhões de barris por dia. Não tem como compensar isso antes de, no mínimo, 8 a 12 meses. Com o fechamento de Bab al-Mandab, a Europa vai ser a primeira a ficar de joelhos economicamente. E a Ursula von der Leyen, da União Europeia, disse que a única forma de reagir a isso é as pessoas consumirem menos. Ou seja, a Europa está basicamente dizendo que não tem como reagir. Na França, o governo anunciou que vai compensar com 6 bilhões de dólares por causa dos preços. O diesel subiu de 1,50 € para 2,50 € o litro. É isso que a gente paga aqui. E a gente ainda está só no começo da crise. O efeito em cadeia nem chegou até nós ainda. E se a gente está falando da gasolina e do diesel, que significam o transporte de tudo, isso inclui comida e todos os outros produtos e necessidades essenciais, se o Bab al-Mandab fechar, é difícil imaginar as consequências devastadoras para o mundo. E quem é que vai colocar pressão suficiente no Donald Trump? Ele não tem amigos. Quem vai dizer para ele parar?
Ninguém consegue obrigar ele a parar, porque ele é tão narcisista que acredita que tudo o que fala tá certo. E as pessoas em volta dele realmente fazem ele acreditar que tudo o que faz ou diz é correto. E em cada discurso, ele ataca o Biden, ataca o Obama. Esse presidente acha que fez milagres. De repente, a América só tá sobrevivendo porque o Donald Trump chegou ao poder. E com uma pessoa assim, tão cheia de si, pensar na economia mundial é o menor dos problemas dele. Ele disse: nós temos petróleo. Então, quando ele saiu do programa climático, foi porque não se importa com o clima, não se importa com a próxima geração. O que vai acontecer com as crianças e com os filhos delas? Que tipo de mundo a gente está deixando para trás? Ele não se importa, porque diz: bom, o povo nos Estados Unidos vai sofrer um pouco. Essas são as palavras dele. Vai sofrer um pouco. Mas sofrer um pouco, ou sofrer muito, ainda é sofrer. Ele foi eleito dizendo que não haveria guerra e que ia baixar os preços. Os preços subiram e ele está envolvido numa guerra em Israel porque ele adotou essa guerra. Então, com o Bab al-Mandab, a situação é realmente assustadora. Com certeza. Elijah, muito obrigado por estar aqui com a gente e por essa conversa tão interessante. Espero que você volte em breve para um novo episódio para a gente continuar discutindo esse assunto. Para quem está assistindo, eu recomendo muito que sigam o Elijah no X e também deem uma olhada no site dele, esmagnier.com. O link está aqui na descrição. O Elijah publica lá com bastante frequência. Eu vejo posts novos praticamente todo dia, ou pelo menos várias vezes por semana. Então ele mantém o público sempre bem informado. Elijah, muito obrigado mais uma vez e espero te receber de novo no programa em breve. É um prazer. Obrigado por me receber.